Bom dia. 2 Coríntios 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo. O apóstolo Paulo, ele era extremamente zeloso da palavra de Deus. Então, ele sempre procurava ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não tinha uma doutrina diferente, uma doutrina própria, algo agradável para as pessoas. Ele expunha o Evangelho assim como ele é. E exigia, ele cobrava realmente obediência, santificação, arrependimento. Ele não permitia que as pessoas, a igreja, brincasse com o Evangelho ou estivesse ali no meio ali pecando. Nós tivemos situação que ele mandou expulsar as pessoas da igreja. Ele expulsava quando não queriam realmente compromisso com o Evangelho. Então, por sempre ser uma pregação direta, dura, firme, então muitos falavam, que ele é grosso. Outros falavam que ele era muito mais enérgico à distância, quando ele estava longe, pelas cartas, do que pessoalmente. Mas ele está dizendo assim, ele fala, escuta, eu quero que você me suporta um pouco mais, né, a minha loucura, se é, né? Porque eu estou pregando o Evangelho, é esse o Evangelho. Por que ele faz isso? Ele pede para que as pessoas não sejam até pacientes comigo. O que eu estou trazendo para vocês é o Evangelho. A minha preocupação não é agradar vocês, mas sim agradar o Senhor e, consequentemente, conduzir vocês à vida, conduzir vocês à salvação. Essa é a preocupação dele e esta tem que ser a nossa preocupação. As pessoas hoje, a maioria dos pregadores, tem uma preocupação de estar agradando membros, agradando ovelhas, fazendo pregações emotivas para conduzir as pessoas aos seus templos, né? Para induzir as pessoas a te ofertarem mais, fazem shows, fazem campanhas, tudo coisas para agradar, e prometem bênção, mais bênção, milagres, uma série de coisas que o Senhor não prometeu. Eles não estão pregando o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado, é este Evangelho aqui. Versículo 2, Paulo diz ainda, falou, olha, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Falou, olha, porque eu tenho realmente ciúme de vocês. E esse ciúme, né, esse zelo, é de Deus, porque eu já consagrei vocês a Deus, a Cristo, para que você seja a noiva pura. É por isto que Paulo exigia e cobrava dele. Da mesma forma somos nós temos a obrigação de fazer isso. Nós não temos a obrigação de pregar para agradar. Não tem que pregar assim, porque se não pregar assim, a pessoa sai da igreja, ela não fica na igreja. E não, ela nunca teve na igreja. A preocupação não é das pessoas estar numa igreja física, não. A nossa preocupação é das pessoas serem a igreja do Senhor, serem a noiva do Senhor. Então nós temos que pregar de maneira firme e mostrar o Evangelho, apresentar ele. E jamais nos deixar influenciar por outros tipos de evangelhos, porque são vários evangelhos que se pregam por aí.
Então as pessoas falam, ah, não, mas aquele pastor ali, ele é bonzinho, ele fala em amor, você vê Deus. Não. Você não via Jesus passando a mão na cabeça das pessoas. Você não via Jesus falar, não, tá tudo certo. Mas ao contrário. Assim como ele fazia, nós fazemos. Nós chamamos pessoas a abandonar o pecado, a se arrependerem, a se converterem. Eu digo se converter a Cristo, não é levantar a mão dizendo que aceita Jesus, não. É se converterem a Cristo. É isso que é necessário. Versículo 3 ele diz, entretanto, receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Ele cita um exemplo, ele fala, escuta, assim como a serpente, né, enganou a Eva, porque a Eva já estava olhando para a fruta, foi seduzida, comeu e fez com que Adão também comesse. Assim também são muitas pessoas hoje, até que vieram um dia buscando o evangelho, começaram a aprender o evangelho. Mas aí outros pregadores, denominações, esses templos denominacionais, que pregam facilidade, que pregam uma outra coisa, que andam oferecendo bênçãos e mais bênçãos, as pessoas se enganam e se desviem para lá. Porque a nossa preocupação não é trazer ninguém para a nossa denominação, para o nosso ministério, não. A nossa preocupação é trazer as pessoas a Cristo. É isso que é fundamental. Então essas pessoas vêm e acabam sendo convencida por esses outros pregadores e um evangelho tolo, um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho das bênçãos imediatas, dos milagres urgentes, das campanhas intermináveis, dos shows, das atrações, dos amuletos. Sim, porque hoje os templos especializaram em vender amuletos, vendem sal, rosa, água, lenço, palito, aliança, enfim, uma série de coisas. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Eles se especializam em oferecer coisas. Ah, não, você participa disto, que Deus vai te abençoar. Ah, Deus está te abençoando, Deus está lhe dando, Deus está fazendo. Não, mas o que eles têm que falar é, escuta, se arrependa. Abandone seu erro, abandone seu pecado, volte para Cristo. Viva o evangelho. Mas ao contrário, fala, não, Deus te perdoa, e não é isso, não é essa a verdade nós temos que converter ao Senhor, porque se nós queremos alguma coisa do Senhor, nós temos que nos unir a Ele, e a única maneira de nós nos unirmos ao Senhor é pela obediência, senão não terá. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos enganados e afastar de Cristo. Podemos estar dentro de um templo, batendo palma, dizendo que Jesus é bom, dizendo que Jesus é maravilhoso, mas longe do Senhor. Podemos estar com a Bíblia na mão, podemos estar vendo a série de pregações, podemos estar dando glória, dando aleluia, mas totalmente longe do Senhor. As pessoas estão se transformando em pessoas religiosas somente, enquanto que elas têm que aprender a abandonar o erro, abandonarem o pecado, se converterem realmente a Cristo. É isso que é preciso fazer. É isso que é necessário fazer. Versículo 4. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito, que não o Espírito que creio, recebeste, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isto muito facilmente tolerais.
Ah, não, pastor, eu sou convertida. Hoje, quando alguém chega para mim e me fala assim, olha, eu sou convertida, eu sou evangélico, eu sou evangélica. Ah, e fazem questão de dizer umas denominações aí, quando falam eu já sei que não são convertidas. Porque nesses templos, nesses lugares não são pregados o evangelho. Nesses lugares são concordantes com o pecado. Nesses lugares aceitam o pecado. Nesses lugares vive outro evangelho. São vários evangelhos que tem por aí. Então o Jesus que eles pregam é um outro. É um Jesus que aceita, concorda com o pecado. Né? É um Jesus que sempre vai perdoar, você pode fazer o que você quiser. E esse Jesus não existe. Jesus cobra, ele exige, ele determina que se nós quisermos alguma coisa, nós temos que ser santos, nós temos que praticar a santidade, nós temos que abandonar o erro. Então nós temos que tomar cuidado que tipo de evangelho nós estamos ouvindo. Que tipo de evangelho nós estamos aprendendo. Por isso nós vivemos numa situação que vemos tantos supostos evangélicos dando um péssimo exemplo. Pessoas que se dizem evangélicos dando um péssimo exemplo. Infelizmente nós temos visto isso. As pessoas estão tolerando, por exemplo, é difícil falar que alguém diz que é crente, lê a Bíblia, mas fica procurando o tempo e está oferecendo milagres urgentes. Ou procurando o tempo que está oferecendo tal de jejum das causas impossíveis. É difícil falar que são cristãos se estão vivendo, participando de campanhas e mais campanhas. Se são cristãos, que base tem para dizer que está sacrificando, participando de fogueira santa, dando oferta lá, trazendo dinheiro no templo, para que Deus dê em dobro, multiplique, triplique. Sendo que não existe base, não existe essa promessa do Senhor. Esse Jesus que dá prosperidade, dá riqueza, dá tudo aí, não é o Jesus da Bíblia. Não existe esse compromisso, não existe esta promessa dele para nós. Então as pessoas gostam desses pregadores, acham não. Pregador ali, fulano de tal, pastor tal, apóstolo tal, missionário tal. Mas eles não perceberam que estão longe de Cristo. Eles não perceberam que estão vivendo engano, vivendo uma religião. Eu não tenho que viver nada só para agradar, não, porque, não, eu sei que estou vivendo em Cristo, eu sei que eu estou vivendo em Cristo quando eu vivo a palavra dele. É em espírito, andar em espírito. Eu não vou satisfazer a vontade da minha carne. Como que eu ando em espírito? Quando eu estou vivendo o evangelho, praticando o evangelho. Versículo 5. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Paulo falou, não, eu não me julgo inferior a esses grandes pastores, os supostos apóstolos aí, que dizem que são isso ou aquilo. Porque o Paulo pregava o evangelho. Os outros faziam muita pompa, muita coisa, mas Paulo simplesmente pregava o evangelho. E nós também procuramos pregar o evangelho. Para mim é indiferente se é bispo, apóstolo, se é missionário, pastor, quem quer que seja, é isso. Para mim não importa se tem uma igreja de 1.000, 10.000, 100.000 membros, se tem 1.000, 2.000, 10.000 congregações, isso não diz nada. Para mim o que diz é o que ele está pregando, se está pregando o evangelho. Se essa é a verdade que ele está expondo, se o que ele está ensinando as pessoas é Jesus. Então você lá fala, não, mas fulano, não, para mim não é nada, para mim, e digo mais, muitos deles eu julgo inferior a qualquer outra pessoa. Porque não prega a verdade, prega a mentira, usa o evangelho de maneira errada. O que nós falamos aqui é de Cristo. O que nós falamos aqui é de Jesus. O que nós falamos aqui é de Deus, é da palavra dele, é o evangelho dele. É isso que nós falamos. E eu sei que eu não sou inferior a nenhum deles.
porque eu conheço a Cristo. E eu procuro mostrar, apresentar Cristo. Versículo 6. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto não me falta conhecimento. Em verdade nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Paulo falou, olha, apesar de eu não ter grande oratória, palavras suaves, como todos esses pregadores aí, mas eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento da verdade de Cristo. E o que eu prego, o que eu ensino, essa verdade vocês têm visto que eu tenho demonstrado. Porque Paulo não somente pregava, como mostrava isso, a vida dele era o próprio evangelho, uma vez que ele se considerava prisioneiro em Cristo. Então, da mesma forma, nós falamos, olha, vocês não, apesar de eu não ser eloquente, dom de oratório, não ter fazer aquelas coisas para agradar, não ter feito nenhum curso, não tem que ter uma dicção assim. Não, eu prego o evangelho. Eu tenho conhecimento do evangelho. Eu tenho conhecimento de Cristo. Eu não tenho que procurar apresentar, mostrar um português refinado, sofisticado. Eu não tenho que procurar palavras difíceis. Eu não tenho que procurar agradar a mente das pessoas, não. Eu tenho que apresentar Cristo assim como Ele é, porque o Evangelho é simples. Jesus era simples, é simples. Nós apresentamos o Evangelho como Ele é. Sou brasileiro, falo português e falo português comum, popular, do povo. Eu não tenho que estar aqui falando uma linguagem difícil para que alguns poucos entendam, não. Mas falar de maneira direta, de maneira clara. Não, o pastor não fala errado, ele fala muita coisa errada. Sim. Português, sim. Da palavra de Deus, não. Da palavra de Deus, não. Português é errado, português com gíria, português com sotaque mineiro, enfim, não importa. Podem me acusar sobre isso, mas não podem me acusar da falta de conhecimento, porque eu tenho conhecimento do Senhor e eu apresento isso a você. Eu apresento Cristo. Eu não fico aqui apresentando ministério, apresentando igreja, denominação, nada, não. E nem me apresentando. Estou aqui para apresentar a Cristo. Versículo 7. Será que cometi algum pecado a humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois os preguei gratuitamente o Evangelho de Deus? Paulo falou, vem cá, será que estou errado, eu errei? Está pregando o Evangelho de graça, o Evangelho gratuito, o Evangelho que não cobra, que não pede nada? Se é assim, realmente me perdoe o que eu fiz. Da mesma forma eu falo. Nós aqui no nosso ministério, na igreja, nós não vivemos pedindo ofertas, não. Nós não vivemos fazendo campanha para tomar dinheiro, pegar dinheiro de ninguém, não. Nós não cobramos por evangelho, não. Como muitos cobram por aí. Se esse é o nosso erro, nós vamos continuar errando. Pastor, mas não sei como é que você fica pregando, fica fazendo as coisas. Você não cobra porque nosso ministério não é para cobrar. O ministério não foi feito para ganhar dinheiro, não. A função do ministério é levar o evangelho. Nós não temos uma preocupação aqui em ganhar dinheiro. Temos preocupação de ganhar almas. Não é trazer membros para o templo. Não é trazer membros para o ministério, não. Mas trazer ovelhas para o Senhor. Para que as pessoas se convertam a Cristo. Para que as pessoas sejam salvas. Para que as pessoas tenham vida. Porque essa é a nossa missão. Foi isso que Cristo nos mandou fazer. Então, porque pastor, não entendo porque todas as igrejas cobram. Estou cansado de ouvir isso. Não, pastor, não entendo porque você não cobra. E todas as igrejas cobram. Todas as igrejas pedem. Não, mas nós não pedimos, não. Nós não estamos aqui pedindo nada a ninguém, não.
Nós queremos sim, o que nós pedimos, que se convertam, que abandone o erro, que abandone o pecado e que se rendam a Cristo. Rendam-se a Cristo. Para vos servir, despojei outras igrejas dos seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Eu preguei para vocês de graça, não cobrei nada, porque estavam outras igrejas lá que estavam mantinham Paulo. Da mesma forma, eu falo, pessoal, fala, pastor, por que não cobra? O nosso ministério ele é mantido essencialmente com o dízimo das ofertas, dízimo e algumas ofertas das ovelhas. Ovelhas, dízimo, oferta. Isso aí que é a função do dízimo de oferta. Não é para mim estar gastando, não é para mim estar vivendo, nada basicamente. Não é para luz, não é para usar em prol do ministério. É para usar em função das ovelhas mesmo do ministério, das pessoas, e de uma maneira que possa estar divulgando, levando a palavra de Deus. Então é isso que nós fazemos. Ah, pastor, você faz evento, não cobra. Não cobra não, porque se quem paga, que acaba pagando tudo, os eventos, tudo que acontece, é essas ovelhas que diziam o nosso ministério. O sustento é elas que... Não. Então como é que eu posso estar cobrando, pedindo alguma coisa a alguém? Eu teria que prestar conta a Deus. Então a nossa função é levar o evangelho. A nossa função é levar a palavra de Deus de maneira gratuita. Assim como um dia ele chegou para mim de maneira gratuita. Então nós passamos isso, porque é mandamento do Senhor. Versículo 9. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade, e em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Quando eu estava com vocês aí, eu passei aperto financeiro, estava em dificuldade, eu não pedi oferta, eu não pedi nada a vocês. Ao contrário, esperei os irmãos que estavam na Macedônia, que vieram e me socorreram. Da mesma forma eu faço, nós não podemos, não, porque lá o ministério está passando um aperto, tem umas contas, então não tem condição de pagar, está difícil, agora vão abrir uma campanha e vão pedir oferta. Não vou fazer isso. Nós não fazemos isso. Deus sempre ele providencia recurso, alguma porta, mas nós não vamos estar ali agora pedindo nada, e não podemos, porque o evangelho é inegociável, o evangelho não pode ser vendido, o evangelho não pode ser trocado. Então tudo isso, vocês que participam de templo, de culto, onde sabem que estão fazendo campanhas, pedindo dinheiro, pedindo oferta, esse desafio tipo de coisa, sabe que vocês estão no erro. Estão vivendo o evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Caia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que eu vos amo. O que eu faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Falei, olha, ninguém poderá privar em Acaia dessa glória de saber que eu não dependi de nenhum dos irmãos. É isso que Paulo está falando, não dependi de ninguém. Me socorreram. Mas por que? Quer dizer que está falando isso porque nos trata de maneira diferente, é porque não nos ama? Aí Paulo falou de maneira ao contrário, muito pelo contrário, eu vos amo. Mas eu não aceito, eu não recebi qualquer ajuda exatamente para evitar de estarem falando que as pessoas que procuram acusar falam que esse é o nosso interesse. Foi por isso. Então, da mesma forma, a pessoa fala, não, pastor, mas você tem que fazer isso, tem que cobrar isso, não. Ninguém pode dizer, falar, não, o ministério, ao pastor, ele cobrou, ele exigiu isso e aquilo. Eu cedei as pessoas? Não, ao contrário. Eu amo. Mas é exatamente por esse motivo que nós pregamos o evangelho. Por esse motivo é que nós fazemos questão que as pessoas se convertam.
que abandone o erro, que abandone o pecado e venha servir a Cristo. Por esse motivo, nós procuramos viver em conformidade com a palavra, sem jamais ficar permitindo o que os templos hoje fazem com essas petições de dinheiro, esse tipo de coisa. Para que ninguém venha falar não, fizeram isso, fizeram aquilo, eu participei disso ou daquilo, eu dei dinheiro para isso ou para aquilo. Não. Hoje eu estou cansado de ver as pessoas, não, pastor tal, apóstolo tal, ele é uma bênção. É uma bênção, mas você vai ver a obra dele, você vê que é contrária à palavra de Deus. As pessoas deveriam primeiro se firmar na palavra de Deus, não que a pessoa fala que é de Deus, que ama Cristo, que Cristo é bom, isso é muito fácil. Nós temos que ver as obras, como ele está procedendo na igreja, no culto, o que ele faz, o que ele fala, o que ele ensina. É o evangelho? Está de acordo com o evangelho ou outras coisas? Pessoas dizem que são cristãos, mas estão em templo aí que os pastores aceitam o segundo casamento, orienta até pelo divórcio, e aceita a fornicação e tudo mais. Não, mas ele é uma bênção. Não, não é uma bênção. Do mesmo local não sai água boa e água ruim, não. Temos que entender isso. Versículo 13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolo de Cristo. Eles fingem-se apóstolo. Apóstolo tal, é pastor tal, é missionário tal. Eles fingem ser homens de Deus, mas são obreiros das trevas. Eles estão à função das trevas. Apesar de estar citando o nome do Senhor, que é santo para sempre. Apesar de estar cantando louvores ou pregando, falando que ele é bom, mas ele age contrário à palavra dele. Então é uma das astutas ciladas do diabo. Você acredita no que ele está falando e esquece do que ele está fazendo. E você é induzido ao erro. E logo depois você vai experimentar também o sofrimento eterno, assim como esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros, esses falsos pastores, os anticristos estão indo para o inferno e muita gente está seguindo. E essa atitude, versículo 14, não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então não é nada normal. Não, mas o pastor tal, ele fala tanto. Meu filho, se o próprio diabo se disfarça como se fosse um anjo de luz, então não importa se é pastor tal, é bispo tal, se está num templo tal, se o que ele vive lá, o que ele ensina, se tem coisa que é contrária à palavra de Deus, ele é um falso profeta, ele é um falso pastor. Então não fica enganando. Não, mas ele ora assim, não é oração bonita, não existe nada disso. Volta para o evangelho que você está sendo enganado, você está sendo servo do diabo. Você está aceitando os ensinamentos diabólicos. O diabo não tem nenhum problema em citar o nome de Jesus, falar que ele é bom, que ele é maravilhoso. E engana muitas pessoas. Muito sendo enganado. Portanto, versículo 15. Não é surpresa alguma que seus serviçais fingem que são servos de justiça, da justiça. O fim destas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. O fim delas exatamente de acordo com as ações. Todos que estão seguindo esses falsos pastores, esses que fingem ser homens de Deus, que estão em templos aí, mas você vê o comportamento dele, você vê que estão agindo contrário para Deus, simplesmente você está seguindo, o seu fim vai ser de acordo com as suas ações merecem. Então não me venham as pessoas falar, não pastor, eu sei que lá na igreja é coisa errada, mas não tem outra, eu tenho que congregar. Vai entender primeiro, vai procurar saber o que é congregar, tá?
Você não pode estar numa igreja onde você sabe que a coisa está errada, você está concordando. E a concordância é pecado. Nós lemos hoje 2 Coríntios 11 até o versículo 15. Todas as dúvidas esclarecendo a Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.